com Cecília Meireles, porque hoje é quinta-feira. Boa tarde, Cecília. Tinha aqui referido várias vezes que a ajuda do Estado às empresas ou não chegava ou era curta. A OCDE vem dizer isso mesmo, com números. 21% das pequenas e médias empresas portuguesas receberam ajuda, só 21%, e a ajuda que coube a cada uma dessas empresas foi das mais pequenas do espaço europeu. Calculo que, ou creio que li, que só a Finlândia é que foi mais baixo que Portugal. Acha que há aqui incapacidade ou falta de vontade? Bom, eu acho que de facto esta semana começamos a ver algumas nuvens negras e o Governo que dedica-se a evitar ou que dedica-se a esconder, eu diria, estas nuvens negras. De facto, este relatório da OCDE é absolutamente demolidor, porque põe Portugal na cauda da Europa no que toca ao apoio às PMEs, que são a esmagadora maioria das empresas, pelo menos em Portugal. E de facto, a realidade dos números é impressionante. A OCDE escolheu a ajuda direta para PMEs com impacto orçamental como critério e, olhando para este critério, nós estamos na cauda da Europa em todos os indicadores, quer na percentagem do PIB em ajuda à PME, em que o nosso esforço é muito inferior ao de outros países, como a Grécia, a Alemanha, a Itália ou a Espanha. Nós ficamos pelos 3,6%, enquanto que outros países têm um esforço muito superior. No que toca a empresas que receberam algum apoio, nós ficamos pelos 21%. Em Espanha, para se perceber a diferença, este valor foi de 31%, na Alemanha de 39%, no Reino Unido de 54%. E depois, mais importante ainda, a OCDE faz uma análise do que se chama as PMEs esquecidas. O que é que são as PMEs esquecidas? São pequenas e médias empresas que tiveram uma quebra de vendas igual ou superior a 40%, portanto são muito afetadas pela pandemia e não recebem nenhuma ajuda do Estado. E este valor é muitíssimo alto em Portugal. Nós temos mais de 25% das PMEs nesta situação. Nós, para encontrarmos valores superiores, temos que olhar para fora da Europa e ir a países como a Turquia ou o México. É isto que diz a OCDE. E, portanto, eu acho que isto é um sinal de alerta. O Governo tem dado algumas explicações dizendo que há ajudas que não estão aqui contabilizadas, mas eu acho que quando temos um organismo internacional isento, que obviamente não está propriamente a escolher os indicadores em função do que interessa a este ou aquele país, a dizer isto, acho que vale a pena parar e pensar sobre o que estamos a fazer e também ouvir aquilo que dizem muitas destas PMEs, sobretudo as PMEs da área do turismo, restaurantes e pequenos alojamentos locais, e que há muito tempo que falam do desespero que é estarem sem ajuda. Mas isso pode ter a ver, por exemplo, com aquele atraso todo que foi gerado pelo facto de não se concederem ajudas num primeiro momento a empresas que na prática eram apenas os sócios gerentes e que ficaram fora daquele primeiro leque de ajudas? Acho que pode ter a ver com muita coisa, mas o que é verdade é que as coisas este ano, do ponto de vista da pandemia, já lá vamos, e do crescimento económico, não estão a correr melhor do que correram em 2020. E, portanto, acho que pode ter a ver com em 2020 ter havido pouco apoio, mas quer dizer, acho que tem que haver aqui alguma explicação e alguma inversão de caminho, porque a ideia que se tenta passar de que do ponto de vista económico as coisas estão a correr bem é uma ideia errada e não é isso que dizem as instituições internacionais. Eu estava distraído ou não me disse se acha que foi incapacidade ou falta de vontade? Eu acho que foi incapacidade. Eu não disse, mas acho que foi incapacidade. Como é evidente. Acho que a vontade há. Agora, não houve foi capacidade de desenhar os apoios certos e de fazê-los chegar a tempo e horas. Isso acho que, sem dúvida. E quando se olha agora para as previsões de verão, acho que também vemos algum reflexo disso. Vamos a elas, às previsões da Comissão, que não sofreram alterações em relação a este ano, nem ao próximo ano. As previsões da Comissão sofreram alterações em relação a este ano. Portugal foi um dos poucos, para não dizer foi um dos 2 países que não viu as suas previsões revistas em alta. A Comissão Europeia veio rever em alta as previsões de crescimento para a zona euro, as previsões de crescimento para a União Europeia e as previsões de crescimento para 25 países da União Europeia. Apenas 2 países ficam, mais ou menos, a marcar passo no estado em que estavam, que e Portugal é, infelizmente, um deles. Aliás, é impressionante
A gravidade disto é que nós estamos com um crescimento previsto para este ano abaixo da União Europeia e da zona euro, para 2022 também abaixo da União Europeia e da zona euro. Há 18 países que devem crescer mais do que Portugal, em 27, que devem crescer mais do que Portugal este ano. E para se perceber o impacto disto na vida das pessoas, a Comissão Europeia também faz uma análise de quando é que quando é que a economia deverá estar no ponto de partida, ou seja, no ponto em que estava em 2019, quando a pandemia começou. E aquilo que diz é que na União Europeia e na zona euro, isso deve acontecer no último trimestre deste ano, de 2021. Em Portugal, isso só deve acontecer lá para meados de 2022. Portanto, nós vamos com um atraso de 6 meses em relação à recuperação no resto da Europa e na média europeia. Já não falo em alguns países com uma performance muito melhor que a nossa, mas em relação à média nós vamos com um atraso de 6 meses. E, portanto, eu acho que olhando para estes dois dados juntos, talvez se comece a perceber muita coisa e se comece a perceber que a propaganda de que isto está a correr bem não podia estar mais errada, porque também isso se vê no relatório da OCDE. Portugal tem medidas de confinamento mais severas do que a generalidade dos países e depois apoia menos as empresas do que a generalidade dos países. E o resultado, obviamente, vai começar a aparecer. Há alguma coisa que se possa fazer já que possa alterar este crescimento de 3,9 este ano e de 5,1, julgo eu, no próximo ano? Uma coisa que se pode fazer é preparar melhor as medidas relacionadas com a pandemia e não estar todas as semanas. Nós temos uma estratégia nova. Vamos para trás e para a frente como um ioiô, de uma maneira que eu acho que é muito difícil e de caso a caso, de uma maneira que eu acho que se torna absolutamente incompreensível para as pessoas, o que depois causa um efeito de desordem que é grave. E depois é isto, é ouvir as empresas. Quando se começar a desenhar os apoios, é ouvir as empresas. Há aqui muito de influência externa nestes números, ou seja, estamos mais dependentes que os outros ou estamos menos preparados que os outros? Nós, primeiro, temos um problema, eu acho, de falta de rapidez a agir, que é nosso. Depois temos uma dívida maior que os outros, ou que a maioria dos outros, o que nos retira margem de manobra. E nisso o Governo tem sido cauteloso, mas neste caso eu acho que é uma cautela boa. Eu não acho não acho boa ideia os países que se estão a aumentar muito, que já estão muito endividados e que se estão a aumentar muito o endividamento, acho que isso também se paga mais à frente. Agora, acho que mesmo com uma margem de manobra reduzida, acho que há várias coisas que podiam ter feito de maneira diferente e de maneira muito mais eficaz do ponto de vista económico. Estou a ouvi-la e estou a pensar que quem tem... E sobretudo, só para dizer, sobretudo, se calhar, este PRR que o Governo chama a bazuca, eu não lhe chamo bazuca, até porque não acho que é bazuca, e acho sobretudo que o dinheiro que aí vem é um dinheiro que nós vamos ter que pagar mais cedo ou mais tarde sob a forma de impostos. Mas acho que talvez não ser 30% para as empresas e 70% para o Estado, se alterar, se inverter esta prioridade, se calhar já faz muito para que as empresas possam reagir de outra maneira na recuperação. Ia dizer que estava a ouvi-la e estava a pensar que, obviamente, que isto exige uma estratégia do Governo, mas está a pensar mais numa estratégia do Ministro da Economia, ou seja, das áreas que ele tutela, ou do Ministro das Finanças das áreas que ele tutela, ou seja, na área da fiscalidade, por exemplo? De ambos. Estou a pensar no Governo. Isso é uma das coisas que nós não podemos ter um Ministro das Finanças e um Ministro da Economia que dizem vamos combater a pandemia custe o que custar e depois nós termos um relatório como este. As duas coisas são completamente incongruentes. Cília Meireles, nos Não Alinhados, às quintas-feiras, na tarde da TSF, Ana. para ouvir também em tsf.pt e em podcast.